Cíntia e você está no canal Biblioteca de Gaia. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a minha experiência lendo Homens e Mulheres, do Haruki Murakami. Esse foi o primeiro livro que eu li do Murakami. É um livro de contos. Eu, na verdade, comecei a ler por esse porque é o que estava mais barato quando eu fui pesquisar algum livro do Murakami para comprar. Os livros dele normalmente são um pouquinho caros. E esse é o que estava mais barato e eu não tinha predileção por nenhum, como eu não conheço o autor, e acabei comprando esse, por isso que eu comecei por ele. Não tem outro motivo específico, tá? É um livro, como eu falei, de contos, ele traz 7 contos aqui. Eu acho que eu não comecei pelo livro certo, mas não achei ruim o livro. Porém, eu tenho algumas observações aí que eu quero comentar com vocês em relação à escrita do autor, ao fato de não ter me agradado tanto assim. Como eu falei, esse livro traz contos. São contos sempre escritos na visão do homem, que vive uma situação em cada conto de uma forma diferente, em que eles estão sem as mulheres, romperam o relacionamento, enfim, eles acabaram em certas circunstâncias ficando sozinhos. Então traz um pouco a mente de cada um nessa situação em que os levaram a estar só. E o último conto aqui leva o título do livro, que chama Homens e Mulheres, e é o único conto que eu realmente gostei. Os demais contos, assim, eu não consegui me fixar na história, não consegui me prender na história. Pelo que eu percebi, o Murakami, ele trabalha um pouco com realismo fantástico na narrativa dele, e talvez isso funcione melhor com romances, né, ou novelas, mas no conto ficou sem pé nem cabeça aqui. São contos narrados por homens em situações comuns, rotineiras do dia a dia. Pode não acontecer comigo, com você, mas são situações que a gente consegue imaginar acontecendo com um vizinho, com um amigo ou com um parente. E traz um pouco desse lado mais masculino em relação a estarem sozinhos, terem rompido um relacionamento e qualquer assunto que os leve a estar sem uma mulher por perto. O primeiro conto fala de um ator que acaba contratando uma mulher para ser sua motorista. E ele acaba criando uma certa amizade com ela e contando coisas da vida dele. O segundo conto é a história de um homem que sente a necessidade de conhecer o amante da sua mulher. Então ele vai atrás, arruma uma maneira de se aproximar deste homem para conhecê-lo melhor. O terceiro conto é a história de um cirurgião plástico que é muito mulherengo, é extremamente bem sucedido, e ele não gosta de se envolver afetivamente com as mulheres. Ele gosta apenas de ter relações casuais e pronto. Até que um dia ele se apaixona por uma. Outro conto trazido pelo autor é a história de um homem que vive isolado. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem se tornado cada vez mais comum no Japão. Algumas pessoas com certas fobias sociais ou por escolha própria, elas podem optar por viver sozinhos e não ter relação com o mundo externo, pelo menos não pessoalmente, talvez através de internet, mas é a escolha de cada um. E elas se isolam num apartamento e elas não saem de lá para nada. Tudo que elas precisam, outras pessoas vêm e trazem para elas. Existe até um serviço que você contrata para te ajudar, te auxiliar a não precisar se preocupar com questões que necessitem que você saia do seu apartamento, da sua casa. Então você contrata alguém para vir o número de vezes que você desejar por semana, para trazer comida, utensílios que você encomendar, tudo que você precisar, você pede para essa pessoa, a pessoa no dia marcado ela vem, traz, te ajuda a organizar a casa, e ela traz tudo que você precisa, o alimento, se você encomendar algum objeto, um livro, qualquer coisa que você pedir, ela traz para você. E você assim, você não precisa se expor à sociedade. Não vou entrar no mérito de quanto isso é certo ou errado, mas esse conto traz uma situação de um personagem que vive dessa forma, e ele tem uma mulher que vem 2 vezes por semana ajudar ele a trazer os mantimentos e objetos que ele encomenda, e acaba se relacionando com ele de uma forma muito estranha, mas eles acabam tendo uma relação. O próximo conto é a história de um homem que foi abandonado pela mulher e resolveu recomeçar a vida numa profissão diferente, num lugar diferente.
e ele acaba conhecendo um personagem meio estranho que começa a frequentar o seu bar. E esse conto ele já trabalha um pouco desse realismo fantástico. Só que, como eu falei pra vocês, no conto pelo menos isso não tem pé nem cabeça. Então a história termina, você não entende o que está acontecendo. Quando começa essa parte de mistério, você fica completamente perdido e você termina o conto perdido. O penúltimo conto é a história de um homem que acorda num quarto muito estranho, com a janela bloqueada por tábuas, apenas só tem a cama que ele acordou e ele não se lembra de nada, só o nome dele ele tem gravado na mente. E ao explorar o resto da casa ele descobre que ele tá sozinho. Aí chega uma mulher que veio consertar uma maçaneta, uma fechadura, e ele não sabe que porta que ela veio consertar e quem chamou aquela mulher e quem são as pessoas que deveriam morar na casa, enfim. É um conto bem confuso, aparentemente ele se passa numa realidade pós-apocalíptica ou nessa transição, porque pelo que a mulher fala, já que ela acabou de vir da rua, é que tá acontecendo uma coisa meio conturbada na cidade e existem guardas e polícia e exército, mas ela não explica o que tá acontecendo e a gente também fica sem entender. Então é um conto que realmente eu não entendi bulhufas. E o último conto é a história de um homem que acorda recebendo um telefonema de que uma conhecida sua havia falecido. Então começa ele a divagar sobre as lembranças dessa mulher e como é a sensação de perder uma pessoa, enfim. Foi o único conto que eu gostei, que é O Homem Sem Mulheres, que leva o título do livro. E é um conto que você consegue se conectar com a narrativa e com o autor. Os demais contos eu achei muito comuns no sentido de serem histórias do dia a dia, mas que não consegue fazer essa conexão com o leitor. São contos que ele não tem uma profundidade que faz com que a gente se conecte e compreenda o universo que aquele personagem está vivendo. Mesmo que não seja uma coisa tão incrível pra gente, tão de fácil entendimento ou compreensão no nosso dia a dia, ele não teve essa profundidade na escrita. Foi o que eu achei. Então, de uma forma geral, olha, me perdoem os fãs de Murakami, eu não estou falando mal do autor, eu estou falando mal deste livro, e não é assim, mal do livro, não estou falando que o livro é horrível, mas o livro não teve essa conexão, não senti essa conexão com o livro. Eu achei a narrativa fria e desprovida de razão, a ponto de convencer quem está lendo. Então, no geral, foi um livro que, assim, eu não gostei, mas eu também não vou tirar com base nele se me agrada a escrita do Murakami ou não. Eu pretendo ler mais livros do autor para decidir se eu gosto realmente da escrita, da forma como ele escreve, dos livros dele. Mas esse livro eu não recomendo você começar por ele. Eu tenho um pouco de receio com contos, porque eu não tenho essa ligação muito profunda com os contos. Normalmente eu fujo de livro de contos, porque eu preciso de um tempo maior para me conectar com a história. Então, se a história é muito bem escrita, é claro que essa conexão surge mesmo com poucas páginas, como aconteceu, por exemplo, no último conto. Então, por isso eu gostaria de ler um livro, um romance do autor, para tentar ver se existe essa conexão dele comigo, porque às vezes essa conexão não acontece com um leitor específico, mas acontece com outros leitores. Eu não sei se existem outros livros do autor que são de contos. Eu realmente comprei pelo motivo que eu falei pra vocês, era o mais barato que tinha, e a sinopse realmente me interessava, claro. Mas eu pretendo ler outros livros do autor, principalmente Kafka à beira-mar, porque é um dos livros que é muito bem falado dele, então não vou tirar minhas conclusões só por este livro, ok? Então não fiquem bravos comigo se você gosta de Murakami. Eu só não gostei deste livro, especificamente. Me conta se você já leu este livro do Murakami, ou se você leu outros livros dele, qual você me indica. Eu sei que existem vários livros que me interessam muito, que tem uma sinopse muito interessante, que eu gostaria muito de ler, mas eu usei o critério do preço, já que os livros dele costumam ser caros. Mas me conta aqui embaixo, qual livro você leu dele que você mais gostou. E se você já leu Homem Sem Mulheres, o que você achou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de clicar em curtir e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal.